Dito isso, passo eu a consignar que, conforme a verdadeira tolerância defende as pessoas, ainda que expressem opiniões idiotas, e essa proteção, contudo, não impede que se ataquem essas mesmas ideias, que devem, sim, ser combatidas. Bem ao contrário, sobre os paradigmas éticos da publicidade e da transparência, é precisamente através da exposição de tais pensamentos que se viabiliza a possibilidade de realmente combatê-los, modificando o entendimento daqueles que os sufragam. Trata-se, como dito, de ser intolerante com a ideia, não com a pessoa que a veicula. Como recorda Samuel Fonteles, abro aspas, o direito à antipatia está protegido pela Constituição de 88, mas ele deve se fazer acompanhar do dever fundamental da tolerância. Ou seja, não se pode obrigar ninguém a ser simpático com ideias que julgar abjetas, estúpidas ou espúrias, mas se deve exigir que haja tolerância para com os demais cidadãos que as defendam. O mesmo autor recorda ainda que está igualmente resguardado o direito à incredulidade. Pelo didatismo, transcrevo o exemplo apresentado. Diz ele, outro exemplo é o direito à incredulidade, igualmente protegido pela Constituição. A justiça eleitoral brasileira é confiável e digna de orgulho. Se, apesar disso, um cidadão brasileiro vier a desconfiar dela, este é um direito. No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à Lua e também das instituições. A partir do momento em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar, ou é obrigado a acreditar, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência. Digo eu, sob outro enfoque, ainda em razão da dimensão democrática acima referida, não se pode olvidar que, mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva, tendo em vista que a sua conservação aproveita não apenas a pessoa individualmente considerada, mas toda a sociedade, que tem, pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos, assegurado o acesso à informação. Nesse sentido, apontam as considerações de autores dos mais variados, como Conrad Hesse, Robert Dahl e José Afonso da Silva, apenas para citar alguns exemplos. É isso. Ontem, o ministro proferiu seu voto, julgamento que estava parado há 6 meses, outros 3 ministros já haviam dado o seu voto. O ministro Luiz Roberto Barroso, como nós falamos aqui, Andresa, ficou ali num voto mais equilibrado, de acordo com as Big Techs. E para ele, se houver ali a determinação, a especificação de alguns termos que possam ajudar a definir o que deve e o que não deve ser retirado das plataformas, isso já seria uma solução. Para os outros 2 ministros, isso não resolveria, ou seja, teria mesmo que tornar o artigo 19 inconstitucional, e isso é onde começa a questão, a linha tênue da censura, né? Se as plataformas vão já retirar esse conteúdo antes mesmo de ser provocada, se isso vai dificultar o trabalho de quem precisa das redes sociais para o dia a dia, ou seja, é isso que está em jogo, né? Pois é, esse é o ponto, e o ministro André Mendonça focou bastante nesse ponto. Então, também ele deixa ali um climão, né, no Supremo Tribunal Federal, e deixa todo mundo meio numa saia justa, porque, olha, o que vocês estão defendendo aqui, né, porque a maioria pensa dessa forma, né, como o Toffoli, como o Barroso e como o Fux, é uma censura. Então, como que os outros ministros vão se posicionar com relação a isso, para tentar, eles já estão dizendo por aí, né, em entrevistas e tal, não é censura, não é censura, mas o André Mendonça foi lá e jogou tudo no ventilador, porque talvez numa tentativa de fazer uma coisa no mínimo equilibrada,
de voto, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Foi isso que aconteceu. Eu conversei agora há pouquinho com interlocutores do ministro Cássio Nunes, que é quem está todo mundo apostando que pode pedir vista e adiar esse julgamento ad eterno, e eles me disseram que ele está pensando em não pedir vista, que ele acha que o depoimento do André Mendonça, o voto do ministro André Mendonça vai ser suficientemente bom para colocar o posicionamento deles, até porque é muito difícil mudar ali, né, a avaliação que a maioria tem. Talvez equilibrar um pouquinho, mas mudar é impossível. Então, a ideia é que, neste momento, o ministro Cássio Nunes, é uma informação exclusiva aqui para a nossa audiência, não vai pedir vista. Então, terminado a leitura, né, se um dia terminar esse ano ainda, muito provavelmente, né, vai estar aberto para votação, e isso vai demorar, óbvio que cada ministro vai querer usar esse palanque para poder se manifestar. Então, não vai terminar hoje, mas se não pedirem vista, o julgamento e essa discussão vai prosseguir no país. O ministro André Mendonça foi esperto, ele não mandou o voto dele para ninguém. Então, nenhum dos outros ministros recebeu uma cópia do voto. Então, tem que ser aquela atenção plena, haja uma Ed Funes ali para poder prestar atenção, porque não dá nem para ir acompanhando no livro ali o que ele está dizendo, assim. Então, conversei com alguns ministros que disseram isso, olha, a gente vai esperar ele terminar de ler, vai receber esses votos para a gente poder dar uma avaliada, né, se quiser em algum ponto ou outro, até para os outros ministros poderem trazer também os seus votos, e quem já votou também pode falar que quer votar de novo. Então, isso, a gente quando fala que formou maioria no Supremo, eu gosto dessa expressão, que eu acho ela muito juridiquês, nem sempre isso é verdade. Eles podem recuar e mudar de opinião antes da decisão final ali ser anunciada. Então é isso que está acontecendo. O ministro André Mendonça está deixando todo mundo ali de castigo. Vamos ver. Vocês viram que ele lê bem pausadamente, né? Ele não é uma leitura rápida, dinâmica. Não dá para acelerar o zap. Tem que ouvir o ministro. Velocidade 0,5. Exatamente. Se tem alguém que está assistindo a gente, que está acompanhando, ouvindo, conta pra gente como é que está aí. Se é muito café, se é chá, dá o segredo aí para a gente conseguir acompanhar também. Agora, a gente está